Olá, eu sou a professora Miriam Caldas, sou professora de Direito Previdenciário aqui da Cultive e hoje nós vamos trabalhar um benefício específico, um benefício que é muito cobrado em concursos, um benefício que teve alterações consideráveis, né, nas últimas alterações legislativas provocaram inúmeras mudanças neste benefício. Então, assim, a gente conseguir ver todos os detalhes deste benefício, eu dividi essa aula em duas partes. Então, nós vamos ver agora a parte 1 do benefício da pensão por morte, ok? Começamos, como sempre, com um conceitinho e estabelecendo para você onde estão nos artigos tudo que se refere a respeito deste benefício, ok? Então, vamos lá. A pensão por morte é o benefício pago aos dependentes do segurado, homem ou mulher, que falecer, aposentado ou não, conforme previsão expressa do artigo 201, 5º da Constituição Federal. Trata-se de prestação de pagamento continuado, substitutivo da remuneração do segurado falecido. Onde eu encontro esse benefício, professora? Nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213, e tem aqui as alterações que nós vamos ver no decorrer dos nossos slides, da nossa aula, provocadas pela Lei 13.135, 13.146 e 13.183 de 2015, e também temos no artigo 105 a 115 do decreto daquele regulamento da Previdência Social, ok? Vamos entender um pouquinho este conceito. Então vejam, daqui nós já conseguimos extrair qual é o risco social que está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 201. O risco social ou a contingência social que o Estado visa proteger é em decorrência do falecimento, do óbito do segurado. Presume-se que este segurado, ao estar na ativa, trabalhando, né, ao falecer, ele deixou dependentes que dependiam dele economicamente, né? Então, neste sentido, é que o Estado vai amparar não só a viúva, mas também o viúvo, né? Como nós vimos aqui, ele é destinado tanto ao homem quanto à mulher. No passado, este benefício, ele sim era exclusivo da mulher, era um benefício para a viúva. No entanto, né, já passou muito tempo de que nós temos esse benefício garantido tanto para o homem quanto para a mulher. Inclusive, já adianto aqui que este benefício foi um dos primeiros a serem concedidos diante da comprovação de uma relação homoafetiva. Muito antes de no direito civil ser reconhecido a união homoafetiva, já o direito previdenciário concedia a pensão por morte ao dependente daquele que faleceu e que tinha uma relação homoafetiva com o segurado falecido, ok? Também extraímos aqui que ele é um benefício substitutivo da remuneração. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Todos os benefícios que são substitutivos do salário de contribuição daquele que contribuía para a Previdência Social não podem ser inferiores ao salário mínimo, ok? Muito bem, vamos dar sequência. Quais são os requisitos para a obtenção deste benefício previdenciário? Vejam, nós vamos aqui, eu trouxe para vocês aqui os benefícios e daí no decorrer da nossa aula nós vamos estudar cada um deles com um pouquinho mais de detalhe para você se fixar bem nesses requisitos da pensão por morte, ok? O primeiro deles é imprescindível a qualidade do segurado falecido, né? Depois nós temos que este benefício é pago em decorrência do óbito ou da morte presumida do segurado falecido, a existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS. Se não existir dependentes, não vai ter benefício de pensão por morte. E vamos ver algumas peculiaridades que passaram a existir a partir da promulgação daquelas leis que nós vimos no slide anterior, em 2015. Começaram a valer a partir de 2015. A qualidade de segurado, nós já sabemos, no momento do óbito deste segurado, ele deve estar ou contribuindo ou no período de graça. Nós temos uma aula específica, né, aqui no nosso canal que fala só sobre o período de graça. Então eu aconselho que você dê sempre uma lembradinha, corra lá e veja essa aula, é uma aula curtinha, para você ver exatamente quais são os períodos em que são considerados períodos chamado período de graça, ok? Então este segurado, no momento do óbito, ele tem que apresentar a qualidade do segurado. Os dependentes devem comprovar que o segurado falecido tinha a qualidade de segurado, ou seja, ou ele estava contribuindo, efetivamente estava trabalhando, ou ele estava no seu período de graça.
ok? Aqui eu trouxe algumas observações a respeito da qualidade de segurado do falecido. A perda da qualidade do segurado em decorrência de incapacidade ocorrida durante o período de graça não retira o direito dos dependentes de receber o benefício da pensão por morte. Então vamos ver o que é isso. Vamos imaginar a seguinte situação. O segurado falecido, ele deixou de contribuir para a Previdência Social em decorrência de uma incapacidade. Vamos imaginar que ele estava incapaz para o trabalho, no entanto não conseguiu o benefício do auxílio-doença. Não, a perícia médica do INSS não constatou a sua incapacidade para o trabalho. No entanto, ele não conseguia mais trabalhar, portanto, ele deixou de verter contribuições ao sistema. Então, ele perdeu a qualidade de segurado. Se os dependentes comprovarem que essa perda da qualidade de segurado é em decorrência da incapacidade que ocorreu, né, neste segurado, mesmo ele não tendo recebido o benefício do auxílio-doença, os dependentes terão sim direito à pensão por morte, ok? E a segunda observação com relação à qualidade de segurado é muito importante. Nós já temos uma súmula que eu já trouxe aqui para vocês. Lembrando que a gente sempre traz súmulas, trazemos a legislação, trazemos conceitos doutrinários, trazemos aqui as súmulas para vocês, tentando de uma forma assim, demonstrar para você os benefícios e toda a matéria previdenciária de uma maneira completa, de que você consiga, ao assistir nas nossas aulas, né, ter uma aprovação, ter êxito aí nos seus objetivos, ok? Então vamos ver o que diz. Primeiro eu vou dizer o que é, depois nós vamos ver na súmula especificamente. Também terá direito à pensão por morte os dependentes do segurado falecido se ele tiver perdido a qualidade de segurado, no entanto, no momento do óbito, ele já estiver implementado os requisitos para a aposentadoria. Então, se ele antes de falecer já tinha implementado os requisitos para a aposentadoria, os dependentes terão sim direito à pensão por morte, mesmo não tendo o segurado falecido requerido a sua aposentadoria. Aqui, então vamos ver. Se houver implementado os requisitos para a obtenção da aposentadoria, mesmo que tenha perdido a qualidade de segurado, será devida a pensão por morte aos dependentes. Vamos ver o que diz a súmula 416 do STJ. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Aqui eu vou trazer um exemplo para você que fica bem prático. Vamos imaginar a seguinte situação. Determinado segurado trabalhou durante muitos anos, né, numa empresa, mas estava já cansado, já tinha ahorrado, juntado uma certa quantia em dinheiro no banco, então não precisava mais trabalhar, não queria mais trabalhar. Deixou de exercer uma atividade lícita remunerada. Foi para fora do país, enfim, né? Aí passou o período de graça, vamos imaginar que já transcorreu esse período de graça, mas ele já tinha implementado os requisitos para aposentadoria. Vamos imaginar aqui a aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, não tinha ainda requerido este benefício perante o INSS. O fato dele não ter requerido o benefício não retira dos dependentes a possibilidade de receber a pensão por morte. Então, neste caso, os dependentes vão comprovar que na data do óbito ele já tinha preenchido os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Aqui eu só vou trazer para vocês uma pequena divergência doutrinária, que alguns doutrinadores, então vejam, se eu pego a aposentadoria por idade, cujos requisitos são idade mais carência de 180 contribuições, alguns doutrinadores dizem que ele só deveria comprovar ter cumprido a carência para a obtenção do benefício. Mesmo ele não tendo implementado a idade mínima para a aposentadoria por idade, os dependentes teriam, na data do óbito, né, os dependentes teriam sim direito à pensão por morte. No entanto, isso é um posicionamento doutrinário, né? O que diz na súmula é que ele já tinha que ter implementado todos os requisitos, ou seja, idade mais carência, para ter direito à aposentadoria por idade, mesmo não tendo requerido. Ao ter implementado esses requisitos, os dependentes teriam direito à pensão por morte, ok? Então, só para vocês, né, ficarem aí também espertos com relação a esse posicionamento doutrinário, que diz que, claro, que como ele poderia implementar o requisito etário se ele faleceu antes de completar a idade. Então, estes doutrinadores defendem que bastaria
comprovar que implementou o requisito carência, ok? Muito bem. Agora vamos ver com relação à morte presumida. Nós sabemos que o fato gerador deste benefício da pensão por morte é o óbito, né? Mas o óbito nem sempre ele está... nós sabemos que o óbito se comprova com a certidão de óbito, né? No entanto, existem alguns casos em que o segurado desaparece, em que ele é tido como morto, né? E não temos um documento ainda que comprove. Então, o artigo 78 diz que por morte presumida do segurado, né, será declarada, essa morte presumida será declarada pela autoridade judicial competente. Depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória na forma dessa subvenção. É provisória porque a cada 6 meses os dependentes têm que estar apresentando, né, a declaração de que o segurado não apareceu, ok? E existe ainda um outro caso que também se encaixa como morte presumida, que é em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre. Esgotadas as buscas e averiguações, deverá ser paga a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil ou da data em que for fixada em sentença. Então veja, aqui nós temos 2 hipóteses, né? Nós temos a morte presumida, que é declarado por autoridade judicial diante do desaparecimento do segurado por mais de 6 meses. E nós temos, no caso de catástrofes, acidentes ou desastres, depois de passado o período de busca, se houver prova hábil, né, será declarado como morto aquele segurado na data em que ocorreu essa catástrofe. Vamos imaginar a seguinte situação. Determinado segurado trabalhava em uma fábrica que pegou fogo em determinado dia. Não foi encontrado o corpo do segurado. Porém, se comprova que ele estava trabalhando naquele dia, que ele saiu de casa para trabalhar e que ele era registrado nessa empresa e não se encontrou o corpo. Então, presume-se que ele faleceu na data que ocorreu este acidente, ok? Muito bem. Continuando, né, na nossa sequência aqui dos requisitos para obtenção da pensão por morte, a existência de dependentes. Nós também temos uma aula específica, onde eu trago vários detalhes a respeito dos dependentes. Então, aconselho você a buscar aí no canal também a aula específica sobre dependentes. Aqui vamos falar de maneira bem breve, resumida, algumas questões a respeito do artigo 16 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, a lei que nós estudamos, né, a legislação previdenciária. Vejam só. Nós temos aqui dependentes de 3 classes. Nós temos os dependentes de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe. Desde já digo para você que este rol ele é taxativo, né? Não existe dependentes que não estejam elencados aqui no artigo 16, ou dito de outra forma, os dependentes só são aqueles elencados no artigo 16, ok? Então vejam, existindo dependentes de primeira classe, o benefício não passa para os dependentes de segunda ou de terceira classe. O dependente de segunda classe só irá receber, se comprovar, né, algumas questões, inclusive que não existe dependentes de primeira classe. Os dependentes de terceira classe só irão receber o benefício da pensão por morte se comprovar que não há benefícios de segunda classe e nem de primeira classe. Então vamos ver quem são os dependentes de primeira classe. Os dependentes de primeira classe são o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, ok? Os dependentes de segunda classe são os pais, né? E os dependentes de terceira classe são os irmãos não emancipados de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. O que nós precisamos saber aqui de imediato? Precisamos saber que estes dependentes de primeira classe, e a presunção de dependência econômica, ela é presumida a dependência econômica dos dependentes de primeira classe. Ou seja, os dependentes de primeira classe apenas terão que comprovar o vínculo, né, com o segurado falecido, né, apresentando uma certidão de casamento, uma declaração de união estável, vão ter que comprovar essa união estável, homo ou heteroafetiva, né? E o filho terá que comprovar com a certidão de nascimento.
terá que passar por uma perícia, se for inválido, para saber se realmente é inválido ou não. Lembrando que os filhos, tanto os filhos como os irmãos, só irão receber até os 21 anos, independentemente de estarem ou não cursando um curso universitário, um curso superior. Essa dúvida sempre recai porque lá na pensão alimentícia é possível, né, prorrogar o pagamento da pensão alimentícia enquanto ele estiver na universidade. No entanto, dentro do direito previdenciário, nós temos a maioridade previdenciária, que cessa aos 21 anos. Só não irá cessar, tanto para o filho como para o irmão, se ele for inválido. Essa invalidez, a maioria dos doutrinadores, e a legislação também entende, que deve ocorrer antes dele implementar os 21 anos, ok? Então ele deve, para ter direito à pensão por morte, a invalidez deve ocorrer antes dos 21 anos. No entanto, temos alguns doutrinadores que dizem que, ocorrendo essa invalidez, mesmo sendo depois dos 21 anos, terá direito à pensão por morte se o óbito for posterior. Ou seja, o que ele tem que comprovar é que estava inválido antes da morte, né, antes do óbito do seu pai ou do seu irmão falecido, ok? Só trago para vocês esses posicionamentos para vocês ficarem antenados. Talvez aí numa prova, né, subjetiva seja perguntado alguma coisa nesse sentido. Então nós temos esse posicionamento também. Mas o que prevalece é que essa invalidez ela deve existir antes dele completar os 21 anos ou antes de ser emancipado, ok? O que mais que nós temos para falar aqui? Os dependentes de segunda classe e de terceira classe, além de comprovar o vínculo com o segurado falecido, também devem comprovar a sua dependência econômica, ok? Não basta apenas comprovar que recebia uma certa ajuda do segurado falecido. Deve comprovar de maneira efetiva, né, que realmente dependia do segurado falecido. Que era o segurado falecido, quem pagava o aluguel, quem fazia o supermercado. Então, que realmente participava da subsistência tanto dos pais quanto do irmão. Ok? Lembrando que mesmo nas hipóteses de comprovação de uma união estável, não se exigirá a comprovação da dependência econômica. Isso é bem importante, já caiu em concurso, então eu friso para vocês. Os dependentes de primeira classe não precisam comprovar a dependência econômica, tá? Tem que comprovar a união estável, mas não tem que comprovar a dependência econômica. Falando dos dependentes de primeira classe, desde 88 nós sabemos que os filhos, né, se equiparam a filhos, né, o enteado, o tutelado, né, e estes dois, sim, estes dois, em que pese serem equiparados a filhos, também não custa nada a gente conversar, né? Falar sobre isso também, que os adotantes, os filhos fora do casamento, desde 88 são filhos, né? Não existe mais essa opção, né? Essa determinação, filhos fora do casamento, filhos dentro do casamento. Já não existe mais desde 88. Todos são filhos, possuem a mesma qualidade de dependente, ok? No entanto, o enteado e o menor sob tutela, e nós temos aqui uma ressalva. Qual é? Essa ressalva é que tanto o menor tutelado quanto o enteado, eles devem comprovar, né, o segurado deve ter colocado eles como dependente, né, e além disso, deve-se comprovar que tanto o menor tutelado, né, como o enteado não possuem condições de manter a sua própria subsistência, que não possuem bens suficientes que possa garantir a sua educação e a sua subsistência. Então, vamos ficar de olho aí, porque essa palavrinha educação também pode ser cobrada na sua prova. Então, o tutelado e o enteado não podem ter bens, né? Não podem ter bens que seja possível garantir a sua subsistência e também a sua educação, ok? Isso que deve ser comprovado. Acredito que sobre os dependentes seria isso que nós tínhamos para falar. Como os dependentes antigamente, eles tinham que serem inscritos pelo segurado. Hoje não. O beneficiário dependente, ele vai se inscrever no INSS
como beneficiário no momento em que ele estará pleiteando o benefício previdenciário, seja pensão por morte ou seja auxílio reclusão, que são os dois benefícios que são destinados unicamente aos dependentes. Lembrando que dependente é beneficiário da Previdência Social, porém não é contribuinte. Os dependentes não contribuem para o sistema, eles apenas recebem os benefícios e também os serviços disponibilizados pela Previdência Social. Como que eles fazem essa inscrição como dependentes? Eles vão fazer no momento em que vão requerer o benefício, né, a solicitar um agendamento do benefício, seja pelo telefone 135, pela internet, ou comparecendo pessoalmente a uma das agências do INSS, ok? Aqui eu trouxe o artigo para vocês que diz exatamente isso que a gente está conversando. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito. Não é feito mais de forma antecipada. Ainda com relação à habilitação dos beneficiários, vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 16. A existência de dependentes de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Foi o que nós vimos ali no slide anterior. Existindo dependente de primeira classe, o benefício não passa para os dependentes de segunda classe. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um segurado, né, que faleceu, ele era casado, né, e ao mesmo tempo a sua mãe vivia com ele, a sua mãe dependia dele, né, financeiramente. No momento em que esse segurado vem a falecer, existindo dependente de primeira classe, qual seja a sua esposa, a mãe, mesmo dependendo economicamente do filho falecido, não terá direito ao benefício da pensão por morte. Só terá direito o beneficiário da primeira classe. Vamos imaginar uma hipótese. E se ocorre um acidente, né, e a esposa vem a falecer. Neste caso, o benefício poderia passar para a mãe, que também dependia do segurado falecido? Não. O benefício nasce, o benefício da pensão por morte do auxílio reclusão, ele nasce e cessa numa mesma classe. Ele não passa de classe para classe. Então, uma vez que existiu dependentes de primeira classe, o benefício não é transferido para os dependentes de segunda, nem para os dependentes de terceira classe, ok? Alguma observação importante aqui também. Qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Aqui tem uma ressalva a fazer com relação a isso. Vamos imaginar o seguinte. A mãe do segurado falecido vai e declara no INSS que o filho não tinha nem mulher, não tinha nenhuma companheira ou companheiro e também não tinha filhos, ok? Comprova sua dependência econômica, requer o benefício da pensão por morte e este benefício ele é concedido à mãe do segurado falecido. Passado alguns anos, né, a mãe está recebendo o benefício, passado alguns anos, descobriu, né, que houve uma ação de reconhecimento de paternidade de um filho, ou seja, neto da senhora que está recebendo o benefício, e ficou comprovado que realmente era filho, e neste exato momento, com a comprovação, né, com o reconhecimento da paternidade, a mulher, né, a mãe da criança, requer junto ao INSS uma inclusão, né, posterior do dependente filho do segurado falecido. Neste caso, existe direito adquirido da mãe do segurado falecido que já estava recebendo a pensão por morte? Não tem. Não tem direito adquirido. No momento da inclusão posterior deste filho que não sabia, que a mãe não sabia que existia, né? Que a avó, no caso, né, não sabia que existia, quando ele se inscreve, quando ele se habilita, requerendo a pensão por morte, o benefício automaticamente cessa para o dependente de segunda classe, qual seja a sua mãe, né? Cessa para a avó da criança, porque a partir desse momento, quem tem direito a receber a pensão por morte é a criança e não a avó, porque existindo dependentes de primeira classe, os dependentes de segunda classe perdem o direito. Neste exemplo que nós estamos conversando sobre ele, a senhora, né, terá que devolver para o INSS os benefícios que recebeu?
Não tem que receber. Como é substitutivo da remuneração, tem caráter alimentar, não tem que devolver aqueles valores que receberam. E se esse menor, né, se essa criança que teve a paternidade reconhecida via judicial, que se habilitou posteriormente, né, ela tem direito de receber a pensão por morte desde quando? Nós temos na legislação previdenciária que com relação aos menores incapazes, né, aos menores de 16 anos, não corre prescrição. Então, neste caso que nós estamos citando aqui, o menor terá direito de receber desde a data do óbito, né? O direito desde a data do óbito terá direito a receber a sua quota parte da pensão por morte, no seu caso, né, a parte inteira, porque ele será o único beneficiário, ok? Se a nova habilitação gerar efeitos retroativos, terá que devolver? Acabamos de ver isso? Não, né, não terá que devolver. Muito bem. Aqui eu trouxe uma ressalva para vocês, porque nós também tivemos no passado o reconhecimento, né, de dependente do menor sob guarda. Isso acontecia com muita frequência, né? Vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Um avô que cria, né, o seu neto junto ali com a mãe, inclusive tendo a guarda, imagina se não for junto com a mãe, mas ele tem a guarda da criança, recebe a aposentadoria do INSS. Uma das dúvidas muito frequentes que chega no nosso escritório é se a criança vai ter direito ao recebimento da pensão por morte caso o avô venha a falecer. Neste caso, antigamente até teria direito, agora já não tem mais. Por quê? Desde 97 ficou revogado a concessão da pensão por morte ao menor sob guarda. Então, desde 97 não existe mais esse direito. O menor que está sob guarda não terá direito à pensão por morte, ok? No entanto, isso é o que diz a nossa legislação, né? Porque foi revogado o artigo, vejam lá, previa a equiparação do menor sob guarda aos filhos do segurado. Isso foi revogado em 97. No entanto, o entendimento dos nossos tribunais é no sentido de reconhecer a possibilidade da concessão de pensão por morte ao menor sob guarda, sob o argumento da prevalência do Estatuto da Criança e da Adolescência. Se, lá no Estatuto da Criança e da Adolescência, o menor sob guarda tem os mesmos direitos do filho, né, por que não teria direito também à pensão previdenciária? Então, nós estaríamos indo em contra aos nossos princípios constitucionais. Por isso que os tribunais têm entendido, em alguns casos, né, de conceder a pensão por morte ao menor sob guarda. Essa matéria ainda, né, é um pouco nós não sabemos exatamente como ficará, ainda está sendo objeto de ação direta de constitucionalidade na ADIM 5083, ok? É isso que nós tínhamos que falar sobre o menor sob guarda. Aqui eu já adiantei para vocês algumas coisas a respeito dos dependentes que precisam comprovar a dependência econômica. Do cônjuge, companheiro e o filho de até 21 anos, a dependência ela é presumida, não necessita de comprovação. Já o enteado, menor tutelado, que para seu filho, porém tem que comprovar a dependência econômica e que não possuem condições nem bens para garantir o seu próprio sustento e educação. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação do termo de tutela. O segurado tem que apresentar esse termo de tutela. Só que nós já conversamos sobre essa comprovação de dependência, né? Já ficou bem claro. Tanto é assim, pessoal, que muitas pessoas têm medo, né, de se casar novamente. Vamos imaginar que uma senhora que recebe a pensão por morte tem medo de constituir uma nova família, de constituir uma união estável, de vir a casar novamente, com medo de perder a sua pensão por morte. Isso não existe, pessoal, não existe. Nós vamos ver aqui quando que cessa o benefício da pensão por morte e não perde o direito à pensão por morte aquele que venha a constituir um novo casamento ou uma nova união estável. Então isso é mito, tá, pessoal? Não perde o direito à pensão por morte. Pode perfeitamente, né, se casar novamente,
constituir uma nova família e não irá perder a pensão por morte. Da mesma forma que esta segurada também pode requerer a sua aposentadoria. São fatos geradores distintos. Esta segurada irá receber a pensão por morte em decorrência do seu companheiro, companheira, o marido que faleceu, né, o seu cônjuge que faleceu, que lhe deu direito à pensão por morte, e ela, ao implementar os requisitos para qualquer uma das aposentadorias, poderá pleitear e perfeitamente poderá receber os dois benefícios de forma acumulada, sem nenhum prejuízo, porque são fatos geradores distintos, ok? Agora, nesta hipótese em que a segurada vem a constituir uma nova família e fica viúva novamente, terá direito a receber 2 pensões por morte? Não, só terá direito a receber uma pensão por morte. É o que até a doutrina fala de viúva negra, né? Imagina a mulher aí que sai, né, coitada, né, ficando viúva de um, viúva de outro. Eu conheço uma pessoa que já ficou viúva 3 vezes, né? Até eu brinco com ela, nossa, você já matou 3, né? Na verdade não matou ninguém, só ficou viúva, né, por 3 vezes. É uma fatalidade, mas aconteceu com ela. Neste caso, ela teria direito a 3 pensões por morte? Não, só tem direito a uma. Isso sim, a beneficiária tem direito a escolher a pensão por morte que é mais vantajosa para ela. Moral da história, né? No segundo casamento, sempre se case com quem tem uma renda maior, que aí você pode ficar com a pensão do segundo e não do primeiro, né? Brincadeirinha aí, né, gente? Que vale ao amor, né? Não tem nada a ver a questão do recebimento ou não. Muito bem. Isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da viúva negra. Nós vamos ver na sequência que houve, né, na parte 2 do nosso slide, nós vamos ver que, da nossa aula, nós vamos ver que existe uma hipótese que foi recentemente, né, colocada pela legislação com relação àquela que contribuiu para a morte do segurado. Nós vamos ver isso. Aguenta aí que lá no finalzinho da nossa parte 2 a gente vai conversar sobre isso. Muito bem. E agora? Quando existe ex-mulher, ex-marido, atual companheira, atual companheiro, ou na existência, por exemplo, de uma pessoa que é casada no papel, mas que vive em união estável com outra pessoa, nos casos de concubinato, como que fica? Quem tem direito a receber pensão por morte? Eu costumo brincar em sala de aula que de ex-marido e ex-mulher você não se livra nem depois da sua morte. Por quê? Porque se no momento da separação, no momento do divórcio, ficar constatado, né, a dependência econômica daquele que se separou, ou seja, ficou acordado o pagamento de uma pensão alimentícia, lá na vara de família, de 20%, vamos imaginar aqui. Então, o homem ficou de pagar 20% para sua ex-mulher a título de pensão alimentícia, ok? Vamos dar um nome, né? Vamos imaginar que este senhor se chama Pedro, ele vem a se casar com Ana, né? E aí se divorciou de Ana e Ana ficou recebendo pensão alimentícia de 20% da remuneração do Pedro. Pedro, que se divorciou de Ana, se casa novamente com Joana. Joana tem um filho com Pedro, né? Joana tem um filho com Pedro que se chama Alexandre. Joana tem um filho com Pedro que se chama Alexandre. Pedro vem a falecer. Quem terá direito à pensão por morte? Somente Alexandre? Joana? Ana também tem direito? Então vamos resolver essa pergunta mentalmente. Como ficou garantido para Ana, no momento do divórcio, a pensão alimentícia, ficou comprovado que Ana dependia economicamente de Pedro. Por mais que Pedro veio constituir uma nova família e ter inclusive dependentes, né, no seu filho menor, de 21 anos, todos vão receber a pensão por morte. Tanto o Alexandre, o filho menor de 21 anos, a Joana, como a Ana. Então os 3 irão receber a pensão por morte. Nós falamos que a Ana ficou garantido um pensionamento de 20% da remuneração de Pedro. Com a morte de Pedro, Ana irá receber apenas esses 20% da pensão por morte ou vai receber em partes iguais? Ana irá receber em partes iguais. A ex-mulher
que tem direito à pensão por morte, irá receber a mesma quantia. Então, o benefício será rateado em partes iguais entre o filho, a atual companheira e a ex-mulher, entre os três. Quando o filho completar 21 anos e se não for inválido, o benefício será rateado em partes iguais entre a atual, que era companheira do falecido, e a sua ex-mulher. Por isso que eu brinco que de ex-marido e ex-mulher você não se livra nem depois da sua morte, ok? Mas vamos imaginar a seguinte situação. No momento do divórcio, não ficou acordado pagamento de pensão alimentícia a nenhum dos cônjuges. Eles abriram mão do pagamento da pensão alimentícia. Este cônjuge, ou essa companheira que abriu mão da pensão alimentícia, terá direito à pensão por morte? Via de regra, não teria, né? Porque só teria se ficasse comprovada a dependência econômica, porque ex-mulher e ex-marido tem que, ou ex-companheira, ex-companheiro tem que comprovar a dependência econômica. Já a companheira atual, a mulher atual, não precisa comprovar a dependência econômica, apenas a união. Então, a via de regra, se não ficou comprovada a dependência, não teria direito à pensão por morte. No entanto, vejam o que diz a súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, vejam lá. É claro que aqui, né, pelo princípio da igualdade, onde lê-se mulher, pode ser homem também. Isso a gente já sabe. Se ocorrer alguma situação na vida, né, dessa ex-companheira, ex-mulher, ex-marido, ex-companheiro, superveniente, ela deve comprovar essa situação e terá sim direito à pensão por morte da mesma forma e na sua cota parte igual, vai contribuir vai dividir o benefício junto com os dependentes da primeira classe, ok, gente? Então aqui fiquem de olho nesta súmula, certo? Já falamos da maioridade previdenciária, que é aos 21 anos, né? Independentemente de estar ou não cursando um curso universitário. Nós tivemos diversas alterações em 2015 com relação ao benefício da pensão por morte. Vamos introduzindo aqui na nossa aula, pouco a pouco, estas introduções, ok? Nessa primeira parte, nós vamos ver essa alteração, vamos falar dela um pouquinho mais na parte 2 também da nossa aula, ok? Então, a Lei 3.135, ela impôs uma limitação do acesso ao benefício. Ela colocou alguns requisitos que são exigidos, fixem aí, gente, são exigidos somente do cônjuge, companheira ou companheiro. Esses requisitos que nós vamos falar agora não se exigem do filho, nem dos pais, nem dos irmãos, ok? E claro, nós vamos ver na parte 2 da nossa aula que existe pensão por morte acidentária e pensão por morte previdenciária. Vamos ver que existe diferença também com relação à aplicação ou não destes requisitos. De momento, só quero falar para vocês que a Lei 3.135 incluiu, né, passou a exigir para a concessão de mais tempo da pensão por morte, né, algumas dois requisitos que são cumulativos, ok? Tem que comprovar no momento do óbito do segurado que este segurado, além de ter qualidade de segurado, ele também tinha mais de 18 contribuições vertidas para o sistema previdenciário. Além dessas contribuições, o cônjuge, companheiro ou companheiro também deve comprovar uma união estável ou um matrimônio superior a 2 anos. Estes dois requisitos, eles são cumulativos e, caso o companheiro, a companheira ou o cônjuge não comprove um ou outro requisito, ele não perderá o direito à pensão por morte. No entanto, só terá direito ao recebimento da pensão por morte por apenas 4 meses, ok? Vamos falar mais sobre isso na sequência, na parte 2 da nossa aula. Aguenta aí, vejo vocês até breve. Não esqueça de compartilhar essa aula com os seus colegas lá nas suas redes sociais. E nós já voltamos a falar na parte 2 sobre o benefício da pensão por morte. Até já!